Abra sua Bíblia comigo, então, no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Quero louvar a Deus pela vida dos Gideões missionários da última hora, aqui na pessoa do pastor Reuel Bernardino, um grande amigo, um grande irmão, a toda a equipe que nos acompanha, ao pastor Marco Aurélio por ter feito aí essa ponte. E eu tenho certeza que o culto de hoje vai ficar marcado para sempre na nossa alma. Isaías 43, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Posso ouvir um amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, com autorização do pastor Eduardo. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Você não apertou direito, que ninguém falou nada. Aperta com um pouquinho mais de vontade isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, é o que eu sempre digo desde criança. Incline a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós entendemos que mais uma vez este lindo santuário será o palco da sua manifestação. Antes de começar a ministrar a sua palavra, eu peço ao Senhor que cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui na Assembleia de Deus, Filadélfia. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Graças a Deus. Quero agradecer aqui o meu amigo que nós caçamos ele desde o início do culto, alguém para tocar o teclado, e encontraram ele. Deus te abençoe. Você vai sofrer comigo aqui, é só até meia-noite, fique tranquilo. Tá bom? Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe. Eu estou aqui na América desde semana passada. Eu vim para um dia só, que era um evento na cidade de Newark para auxiliar o pastor Reuel. E Jesus tocou no meu coração para que eu ficasse mais dias aqui. Eu deixei uma agenda grande na África, nós tínhamos uma cruzada marcada em Angola. E eu liguei para os pastores, eu disse: a obra aqui precisa mais do que aí. Que situação, né? Dizer que a obra na América precisa mais do que na África. Mas é porque eu sei o que significa carregar o peso de milhares de pessoas nos ombros. Nós vimos imagens, pena que a memória do homem é muito curta. A gente ouve e vê. Tudo que nós ouvimos num culto, basicamente apenas de 30% a 40% fica na nossa memória. Mas quando tem uma imagem, ela se fixa um pouquinho mais. Então a nossa intenção aqui nesta noite não é apenas te sensibilizar, é convencer você e te dar uma chance de você ter o melhor Natal que você já teve na sua vida. Mas ninguém deu, só o Senhor deu amém. Então vou pregar só para o Senhor agora. Vai ser o melhor Natal que você já teve em toda a sua vida. Ah, acordaram. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui é a Assembleia de Deus mesmo? Eu vi uma placa ali na porta. É a Assembleia de Deus? Tem algum pentecostal aqui na Assembleia de Deus? Então, por gentileza, levante a mão direita para o céu.
Agarre o ombro do irmão que está do seu lado com carinho e respeito. Agarrou ele, chacoalha ele até ele acordar. Acorda ele. Fala que a culpa é minha. Diga, Jesus te trouxe aqui para isso hoje. Não, dá um grito. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Para sacudir a sua fé nesta noite aqui nesse lugar. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Eu sou assembleiano de berço. Quer me matar do coração e eu ficar pregando e você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, né? Quer que eu tenha um infarto do miocárdio, é eu pregar e você travar a boca. Desde criança eu aprendi que o crente que está feliz, ele adora Jesus. A mensagem que Jesus colocou no meu coração hoje não é tão profunda quanto as mensagens que prega o pastor Wellington. Uma mensagem simples, mas é uma mensagem que vai marcar a sua alma. O livro do profeta Isaías, que eu chamei aqui de profeta messiânico, é um dos livros mais poderosos da Bíblia. Existem algumas características, existem algumas singularidades no livro do profeta Isaías, que quando nós começamos a destrinchar e a ensinar, as pessoas se empolgam. Por exemplo, o livro de Isaías, ele é quase como uma Bíblia em miniatura. Sabia disso? A Bíblia protestante, ou seja, a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. Curiosamente, o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia protestante, bem como todas as Bíblias, são divididas em duas partes, Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros e no Novo, 27 livros. Os 39 primeiros livros da Bíblia falam sobre a história de Israel, da sua ascensão, do seu nascimento, da sua queda, da sua recuperação, enfim. Mas quando partimos para o Novo Testamento, nós vemos Deus mudar a palavra. E ao invés do Senhor falar com um Israel em comum, Ele fala com um tal novo Israel. Pelo menos alguém deu um aleluia aqui e entendeu a palavra. Eu vou falar de novo. O Velho Testamento inteiro, Deus fala só para aquela nação do Oriente Médio, para o Israel. Mas o Novo Testamento, Deus fala para um tal de novo Israel. E se você não conhece esse novo Israel, eu vou te apresentar ele. Estamos aqui hoje. Todos filhos de Abraão, lavados no sangue de um judeu, que morreu, ressuscitou e está sentado à direita do seu Pai, e qualquer dia desse romperá o céu para vir nos buscar aqui nesta terra. E se o arrebatamento se der nesta noite, daqui desta igreja, só 2 crentes subir, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro e vem atrás? Deixa eu ver. Que bom, tem gente que tem certeza que não vai e não levanta a mão para nada, né? Até o fim do culto eu te pego aqui. Pois bem, o livro do profeta Isaías, ele não é apenas uma mini Bíblia por causa dessas singularidades. Quando pegamos o livro de Isaías e dividimos ele em 2, pastor Henrique, nós temos os primeiros 39 capítulos, e quem já leu Isaías, os primeiros 39 capítulos dá medo de ler. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Porque parece que Deus está raivoso. A voz de Deus soa estridente. Deus soa como um Deus ameaçador, como um Deus que quer punição, como um Deus que quer pureza excessiva. Mas quando começamos a ler do capítulo 40 para frente, não é que Deus muda. Não é que o Deus que estava com raiva começa a falar de amor. Não é que o Deus que estava fazendo ameaças começa a fazer promessas. Não é que o Deus que estava triste de repente dá um salto de alegria. Parece que é mais ou menos assim como a Bíblia. Os primeiros 39 livros da Bíblia, Deus se enfureceu, se entristeceu. É da queda do homem à queda da sua nação. Mas o início do Novo Testamento tem o nascimento de Jesus. E com ele vem a porta da salvação aberta. E é ele quem consegue quebrantar o coração do Pai, dizendo: o homem precisa de uma segunda chance. É Jesus quem prova que é possível ser homem, nascer nesta terra e ir morar no céu um dia ainda. Isaías tem essas particularidades. Mas não é só isso que Isaías tem. Isaías é o primeiro de todos os profetas que fala sobre as duas naturezas de Jesus. Isso aqui é matéria para quem gosta de Bíblia. Pastor, Jesus tinha duas naturezas? Sim, tinha. Ele tinha uma natureza humana, mas também tinha uma natureza divina. Muitas pessoas têm dificuldade para entender que Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Há quem diga que ele era meio homem e meio Deus. Não, isso aí eram os deuses lá da mitologia grega. Os filhos, entre aspas, do poderoso Zeus, irmão de
Poseidon, irmão de Hades, aqueles deuses criados pela mente dos gregos, deuses que de vez em quando saíam do Olimpo e vinham pela terra, se enamoravam com as mulheres e tinham filhos com elas, e esses filhos eram chamados de semideuses. E alguns são conhecidos como Hércules, Teseu, Perseu, Afrodite, Hera e tantos mais. Mas o nosso Cristo não, ele não é meio homem, ele não é meio Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. E quem foi que falou isso a primeira vez? Foi Isaías. Você se lembra quando ele disse isso? Ele falou isso de uma maneira tão linda. Ele fala de forma poética, ele diz assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Coisa linda, não é? Quando eu era menino, lá na Assembleia de Deus da Vila, da rua, da Avenida 11, número 811, a gente fazia jograis. E na época do Natal, recitava um texto de Isaías. E eu era sempre a estrelinha, me dava uma raiva. Eles me botavam uma roupa branca e uma estrela na cabeça, que eu parecia a Estátua da Liberdade, né? Você ri porque não era você, bocó, né? E eu tinha que ficar lá igual uma estátua para recitar isso aqui. E eu falava: eis que o menino nasceu e um filho se nos deu. Decorei isso desde criança. Mal sabia eu o que é que Isaías estava dizendo. Isaías não estava sendo redundante. Ele não estava falando duas coisas a respeito da mesma história, não. Ele estava dizendo: Jesus, o Messias que virá à terra, ele não será só um menino, ele será um filho. O menino, para ser menino, tem que ser herança humana. E menino só é menino, Dário, porque ele nasce da barriga de uma mulher. Mas o filho não nasceu. O menino nasceu, mas o filho se nos... Por que o filho não nasce? Porque ele já existia na eternidade. Maria fez... Maria foi só um hotel. Jesus foi o hospedeiro dentro dela. Mas a palavra Jesus seria a parte humana. Quando chamamos de Jesus Cristo, muitas pessoas pensam que Cristo era o sobrenome dele até hoje, mas não era. Na verdade não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Cristo significa o ungido, desde a eternidade. O menino chamava-se Yeshua, ou Jesus, mas o filho que foi dado, o nome dele era outro. O nome dele é Cristo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro. E ele está aqui nesta noite. Você pode não acreditar, mas os pés dele estão pisando o centro dessa igreja. E a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Assembleia de Deus Filadélfia vai ficar cheia da sua glória. Tem alguém que crê nisso? Então dá mais um grito de glória aí. Tem uma outra curiosidade neste livro que poucas pessoas percebem, e esta é fenomenal. É Isaías quem diz qual vai ser o nome do Messias. E o seu nome será Emanuel, que significa Deus. Eu levei tempo para entender isso aqui. E o dia que eu descobri, eu dei saltos de alegria. A nossa tradução na língua portuguesa, ela perdeu a essência. Padre João Ferreira de Almeida até que se esforçou muito. Mas imagine para você uma palavra escrita em aramaico, traduzida para o hebraico, do hebraico traduzida para o latim, do latim traduzida para o alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o português. A palavra passou por centenas de copistas e tradutores e ela foi perdendo a essência. Quando na nossa Bíblia está escrito: o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, o nome perde a essência. Na verdade, no original não está escrito Emanuel. São três palavrinhas separadas por dois hífens, dois tracinhos. Na verdade é Immanel. Algumas traduções antigas ainda tem Emanuel com dois M's. Se você procurar na sua Bíblia aí você vai ver. E não existe nenhum nome assim em hebraico. Um nome que carregue duas letras M's uma após a outra. Então, na verdade, o nome não é Emanuel, e sim Immanel. E a tradução dessas três palavras é muito forte. In aponta para dentro. Men é homem. Humus, terra, barro. E El é o sufixo do nome do grande Deus. O grande El Shaddai. O grande Elohim. El tem a ver com Deus. Daí os nomes dos anjos: Miguel, Gabriel. Daí os nomes dos profetas: Daniel, Ezequiel. Todos eles adoram o nome do Senhor. Então, quando a palavra aparece aí que Emanuel, na verdade é Immanel, ou seja, dentro
do barro, Deus. Colocando no sentido certo, não é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Não, vou falar de novo para ver se você entende. Pastor, qual a diferença? Deus conosco é você indo para o trabalho e Deus de mãozinhas dadas com você. Ele vai com você para lá e para cá. Deus dentro de você é outra coisa. Não tem nem como mostrar. Seria Deus colocando você no colo dele e ele te carregando para o trabalho e ele te levando para o dia a dia. Esta é a essência do livro do profeta messiânico. Faltar-me-ia tempo aqui para contar a vocês os demais segredos desse livro. Mas eu deixei aqui apenas uma curiosidade para que vocês se dediquem. Os crentes precisam voltar a amar a Bíblia. Vivemos a geração mais rasa em conhecimento da Bíblia, da história. A geração que menos conhece o Senhor pela palavra. Estava num culto um dia desses no Brasil, saí, quando cheguei na minha caminhonete lá fora, fiquei tão emocionado. Tinha 10 crentes com a mão na minha caminhonete orando. Eu falei, meu Deus, o povo está orando pela minha viagem. Eu fiquei feliz, pastor Reuel. Quando eu cheguei perto, eu fui ouvir a oração deles. Eles oravam assim, eu tomo posse. Esse carro é meu em nome de Jesus. Eu fiquei com uma raiva. Eu dei um grito e falei, sai para lá, crente macumbeiro. Está querendo roubar a minha bênção? Não, é que o pastor falou que tudo que a gente quiser é só botar a mão e pedir. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai ser ofertante, dizimista, vai sacrificar, vai assumir um missionário. Aí o Senhor vai abrir a porta do milagre. Usei este exemplo só para te mostrar que o nosso povo não tem muito conhecimento da Bíblia. Aí chega um pangaré como eu lá do meio do mato, o povo diz, nossa, ele sabe muito. Nada, é que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pois bem, mas o capítulo 43 do livro de Isaías, que o Senhor me deu para a nossa meditação hoje, vai despertar os seus sonhos de novo. Porque no capítulo 43, o meu Deus chama Isaías e diz, eu tenho um povo. Não tenho 2 nem 3. Eu tenho um povo. Só que no meio do meu povo existem 2 grupos. Um grupo para quem eu faço uma promessa que eles entendam naturalmente. E um grupo para quem eu faço uma promessa que eles só podem entender espiritualmente. Com base no quê, pastor? Com base na promessa que está aí no capítulo 43. O primeiro grupo, o Senhor diz assim para eles, se passarem pelas águas, elas não te afogam. Aí o Senhor muda a profecia e diz, e se passarem pelo fogo, a chama não te queima. E eu não sei se você percebeu que o grito das águas foi maior do que o grito do fogo. E era justamente isso que eu esperava. E eu vou explicar para vocês agora esse texto. O Senhor colocou na frente dele, o povo dele disse, Isaías, todos os que estão aí são salvos e são especiais porque são meu povo. Todos eles têm por herança a terra prometida. Todavia, no meio da terra prometida existem presentes, existem surpresas. Só que para cada um do meu povo eu atuo de uma maneira. O Senhor é aquilo que você crê que Ele é. Você sabia que Deus opera num culto de acordo com aquilo que você espera que Ele opere? Pense num Deus que é um gentleman. É o nosso Deus. Você atravessou aquela porta, Ele estava ali na porta te esperando. Ele diz, eu serei para você hoje o que você quiser que eu seja. Se você quiser um Cristo que cura, Ele irá te curar. Se você quiser um Cristo que conforta, Ele vai te consolar. Se você quiser um Cristo do fogo, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Se você quiser um Cristo com quem você não tem conversa também, Ele vai te deixar quietinho no seu lugar. Ele não vai forçar a barra com você. Ele espera que você haja, para que Ele então reaja. Isso é uma palavra de conhecimento. No Velho Testamento inteiro, Deus agia. Deus fazia o quê? Está até escrito lá em Isaías, operando eu. No Novo Testamento, Deus não age. No Novo Testamento, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E o que é que Ele faz? Ele espera que o homem haja. E aí o que Ele faz, pastor? Aí vem Deus e reage. Pelo menos um entendeu. Eu vou melhorar a sentença aqui. Eu disse que do Novo Testamento para frente, não adianta vir para o culto, ficar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, cruzado o braço e mascando essa desgraça desse chiclete, esperando que o pregador tenha uma varinha de condão, ele bata 3 vezes no púlpito e abra o céu e caia ouro na sua mão. Isso nunca vai acontecer. No Novo Testamento, Deus espera que você haja. É você quem tem que subir até Ele. É você quem tem que abrir a porta do céu.
Não é o pregador que tem que trazer o peso do culto todo sobre os ombros dele. Uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se juntarmos aqui, me dê aqui meia dúzia de pentecostais, e nós vamos virar essa igreja do avesso. Porque é tudo que Deus espera nesta noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aqui? O Senhor separou o povo dele, disse Isaías: para um grupo do meu povo eu lanço a seguinte promessa: se passar pelas águas, elas não te afogam. Para o outro grupo do meu povo eu lanço outra promessa: se passar pelo fogo, ele não te queima. Eu encontro aqui dois grupos na igreja. Um grupo a quem o Senhor pode fazer promessas, mas somente promessas racionais. Somente promessas que façam sentido. Promessas que não seja difícil a pessoa compreendê-las. Eu chamo de promessas normais. Promessas o quê? Peça um exemplo. Só falo se todo mundo pedir. Você está no culto, o pastor Eduardo está inspirado, e ele lança a seguinte palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê na promessa? Por quê? Por que cremos com tanta facilidade nessa promessa? Porque a nossa vida, a nossa história na igreja já provou que isso acontece. Você sabe que alguém na sua família foi salvo, ou na família de um amigo seu foi salvo. Você teve experiências, a sua mente está pronta para receber esta promessa e dar vazão a ela, porque é uma promessa que faz sentido. Jesus vem salvando pessoas ao longo dos anos, desde 2000 anos atrás. Você está no culto, o pastor Wellington vem pregar, ele lança a seguinte palavra, ele olha para a igreja e diz assim: assim diz o Senhor, eis que o anjo dele acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê nessa promessa? Por que você crê com tanta facilidade nessa promessa? O seu inconsciente é atingido pela palavra do pregador. E o seu inconsciente traz memórias das quais nem você se lembra. E ele faz o seu espírito acreditar, porque em algum momento da sua vida você foi livre pelo anjo do Senhor. Aquele quase acidente, aquela quase morte, aquele quase problema, o que os homens lá fora chamam de coincidência, para nós não é coincidência, para nós é cristocidência. O anjo do Senhor acampou ao nosso redor. Isto é para mim a promessa simples: se passarem pelas águas. Por que isso, pastor? Todo ser vivo, principalmente os humanos, enquanto vivos, passaram ou passarão pela experiência do afogamento, ou do pré-afogamento. Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. Os que não levantaram é tudo hipócrita e mentirosos. Vai me dizer que você nunca engasgou com uma água. Você estava tomando a água, de repente a água saiu pelo nariz. Vai me dizer que você nunca se afogou debaixo do chuveiro, às vezes, cantando a música, na nota aguda, a água entrou e aquele cofe para lá e para cá. Quem aqui é mineiro? Deixa eu ver. Minas não tem mar, mas tem lagoa. Vai me dizer que você nunca deu um pulinho lá naquela lagoa? O pastor não vai excluir você não, fica tranquilo. Todo ser humano passa pela experiência do afogamento, pastor Silas. E por isso, quando li o texto, se passarem pelas águas, elas não te afogarão, o grito de glória a Deus foi mais alto. O seu inconsciente foi atingido e você testificou: isso é verdade, eu já quase me afoguei e estou vivo. Ou seja, Deus cumpre o que fala, amém? Mas quando Deus verte a palavra e diz: se passarem pelo fogo, a chama não vai queimar você, aí não tem como dar glória a Deus. Porque é uma promessa irracional. Deus não está falando de homens que passaram pelo fogo e sobreviveram a ele. Pessoas que tiveram queimadura de primeiro, segundo e terceiro graus. Pessoas que nem cicatriz mais têm. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo: o meu povo tem um grupo deles que vão passar pelo meio do fogo e o fogo não irá queimá-los. O que é o fogo? Senão o maior poder que existe neste nosso universo. O fogo evapora a água, ele derrete o ferro, ele queima a madeira. O apóstolo Pedro diz que no final dos tempos a terra e os céus passarão por uma purificação via fogo. O próprio lago de fogo, onde estará queimando os pecados e os pecadores. O fogo é o maior poder que existe no universo.
Aí vem Deus e diz assim: quando o maior poder do universo se levantar contra você, ele vai se levantar para cair. Pode tocar o ímpio, o filho do cão com a pombagira, mas o meu povo não toca. Não, vou dizer de novo: meu povo não toca. Tem alguém que pertence ao povo do Senhor aqui? Então dá mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pregador. Mas pastor, dá um exemplo do que seria passar pelo fogo. Se passar pela água é uma promessa normal, respira fundo aí. Passar pelo fogo é uma promessa anormal. É uma promessa louca. É uma promessa que não faz sentido nenhum. É uma promessa irracional. Exemplo: você está no culto, o pastor Eduardo se levanta e ele diz assim: assim diz o Senhor, eis que dentro de 30 dias, um entre vós se levantará, irá ao Brasil, numa audiência com a presidente Dilma Rousseff, vai colocar o dedo no nariz dela e vai dizer: sai desse trono que ele não te pertence mais. Não teve um glória a Deus. Não, mas é natural. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. É uma coisa louca. É uma coisa que alguém diz assim: só um maluco para acreditar nisso aí. É você estar no culto, levanta o pastor Wellington, ele começa a profetizar: o Senhor está me dizendo que ele vai levantar alguém aqui que vai ser o maior empresário das Américas. Pelo menos um creu. Já estava preparado. O resto só riu, eu. Pergunte por quê? Porque não faz sentido nenhum. É uma promessa louca. É uma promessa absurda. É uma promessa que pessoas normais não creem. E não é que Jesus falou para mim vir aqui hoje para não pregar para os normais. Jesus me trouxe aqui para pregar só para os anormais. Só para homens e mulheres que têm uma promessa daquelas que ninguém acredita, nem você mesmo. E por você não acreditar, Jesus disse: eu preciso relembrá-lo, que ele não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Não trouxe aqui para esse país para ficar vendo a banda passar, trouxe aqui para fazer a diferença. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais essa noite. Eu estou pregando para homens e mulheres que onde a planta do pé pisa, o Senhor dá a eles por herança. Tem alguém que crê nisso aqui? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Eu estava pregando na Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. O culto foi uma maravilha. Terminou o culto, eu estava na mesa de materiais vendendo. Chegou um mineiro perto de mim, mas bem matuto. Ele tinha uma sacolinha na mão de plástico. Ele disse assim: ô pastor Marco, o senhor pode orar por mim? Eu disse: por quê? Não, antes do senhor orar por mim, eu quero te dar um presente. Eu estou sentindo de dar. Eu disse: eu estou sentindo de receber. Dê logo. Ninguém mais sente nada na vida da gente. Aí ele tirou de dentro daquela sacolinha uma caixinha de paçoquinha embrulhada. Ô trem bom, sou, né? Estou usando o idioma de Minas aqui. Alguém já comeu paçoquinha embrulhada? Eu já desembrulhei, estava com a fome lascada, comecei a comer. Eu disse: pode falar. Ele disse: o senhor pode orar por mim? Eu disse: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Ele disse: então, pastor, ontem à noite eu fui numa vigília. Eu já dei aquela golfada que eu quase cuspia a paçoquinha nele. Pense num homem grosso. E eu não sou gente. Eu falei: você foi aonde, meu filho? Foi numa vigília. Eu disse: e aí? E aí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. O que é uma vigília de crente doido? E pastor, aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, os crentes parecem que recebem o espírito Bruce Lee. Eles fazem assim, eles começam a gritar, a pular. Eu falei: eu conheço isso aí, eu sou do monte. Não sei se tem algum assembleano que vai escandalizar comigo aqui, mas eu sou do meio do mato, no interior de São Paulo, e a gente costuma vencer as vitórias subindo no alto da montanha, botando a boca no pó, literalmente, e buscando a Deus as vigílias com esses crentes que ninguém dá nada por eles. Geralmente esses crentes que gostam de revelação e profecia só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante.
Mas quando esse povo bate o pé no chão, o meu Deus fica de pé no trono para responder a oração deles. E você pode até não gostar, mas a maioria dos que estão aqui são frutos desse povo. Você esqueceu como é que você entrou aqui, né? Como é que Deus te guardou no México, né? Como é que Deus te fez ficar invisível na frente da imigração americana. Você não sabe nem ler, nem escrever, não tem onde cair morto, com de lá vivo. Mas teve um dia, lá naquela igrejinha, coberta de palha, aquela irmãzinha do coque, ela veio e disse: minha filha, meu filho, o Senhor vai te colocar num pássaro de aços e você vai cortar os céus. Somos frutos desses profetas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E ele disse: então, pastor, e eu estava lá no meio dessa vigília de crente doido. Eu falei: meu filho, e daí, o que aconteceu? Ai, pastor, lá pelas tantas veio um profeta doido. Eu conheço profeta doido de crente, de vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir Deus. Eu falei: o que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, aquele profeta, quando vem profetizar para a gente, ele quase mata a gente do coração, ué. Por quê? Uai, eu estava encostado na parede, e eu não sei se você já viu vigília como é, né? A vigília, eu costumo dizer que é como as ondas do mar, né? Tem hora que a onda vem, quebra tudo, aquela barulheira, daqui a pouco ela recua, né? E faz silêncio. Daqui a pouco vem de novo aquela barulheira. É igual o culto, né? Já percebeu o nosso culto? Ele oscila. Tem hora que os crentes ficam em pé, bate palma, daqui a pouco... Ele disse: pastor, numa dessas idas e vindas, quando fez silêncio, eu estava encostado na parede, era umas 4 da manhã, o profeta veio para o meu lado, pastor, mas ele não veio de frente, não, ele veio de trás. E ele me pegou de surpresa. Eu falei: o que ele fez? Ai, pastor, o homem botou a mão no meu ombro, não deu tempo de virar. Eu falei: por quê? Porque me deu desarranjo. Mas deu desarranjo porque, uai, pastor, ele botou a mão no meu ombro e fez assim: homem! Aqueles gritos que parece que vai sair a tampa da cabeça da gente. Ai, 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 aquelas coisas de profeta. Eu disse: e aí, meu filho? Uai, pastor, quando eu voltei em mim, estava o profeta com aquela cara feia, ele agarrou minha mão e disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Oh, meu Deus, eu amo essas coisas. Você, assembleante, tinha que amar também. E eu perguntei para ele: o que você fez, meu filho? Ai, pastor, eu agarrei a mão do homem e entrei na carruagem. Eu falei: e você fez o quê? Uai, nós começamos a correr pela parede de lá. Deu a volta por lá, correu pela parede de cá. Daqui a pouco ele mirou a saída da igreja, passou correndo para o meio da rua. Eu disse: você? E eu na carruagem de fogo, ué. Tava bom o negócio. Ele disse que ele correu no quarteirão inteiro. Gente, não julgue crentes assim. Cada um tem um mistério com Deus. Ele disse: daqui a pouco passou, o homem voltou e entrou na igreja, mirou o púlpito e correu comigo. Quando estava chegando perto do púlpito, ele brecou e me empurrou, que eu saí catando cavaco no chão. Quando eu brequei, eu olhei para trás, estava o profeta com a mão na cintura e o dedo assim para mim, tremendo. Eu falei: o que ele disse? Ele disse: homem, sobe tu sozinho agora essa rampa, porque vou te colocar entre os príncipes da terra. Ele disse isso e eu dei o mesmo glória a Deus que você deu. Mas o mineiro teve uma crise de risos tão grande que a barriga dele balançava. Eu deixei ele rindo, enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartão de visita, anotei o número do meu celular e estiquei para ele. Ele parou de rir e disse: oi, pastor, o que é isso? Eu disse: é o meu telefone particular. E ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. Eu falei: para quê, pastor? Eu disse: para quando você entrar no seu reino, para quando você subir a rampa do palácio, para quando você for um homem muito importante, lembra de mim quando entrar lá no seu reino. Eu esperava que ele fosse dar um grito de aleluia como vocês. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, ele começou a chorar. Ele disse: ô pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu falei: por que não? Pastor, eu moro numa casa pequenininha e eu que sustento minha família. Eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para levar comida para casa. A porta da entrada da minha casa é escorada com a cadeira de fórmica, pastor. Só nós mais velhos sabemos o que é isso aqui. Ele disse: pastor, eu não sei ler nem escrever, pastor. Como é que um dia eu posso subir uma rampa e ficar entre os príncipes da terra? Quando ele disse aquilo, a palavra dele me atingiu. Mas não atingiu aqui não, atingiu aqui. Aí o meu homem racional pensou e eu cheguei à seguinte conclusão: se ele não sabe ler nem escrever, isso nunca vai acontecer. Quando eu fui abrir a minha boca para falar para ele tudo bem, o meu Deus me arrebatou em sentidos.
Alguém crê nisso ainda? Eu não vi mais ele. Eu vi um prédio muito alto e vi um homem no 18º andar. Na porta do prédio estava escrito Hotel Hilton. A cidade era Londres, bem do ladinho do estádio Wembley. E eu vi esse homem lá e uma voz falou comigo: olha onde eu coloco o homem. E eu perguntei: quem é esse homem? O senhor mudou a imagem e mostrou um menino indo para a roça, banhando laranja, algodão, café e cortando cana. Eu voltei em mim, comecei a chorar. Ele falou: o senhor está chorando por quê? Eu disse: porque Deus falou comigo. Porque aquela visão era minha. Eu cortei cana, banhei laranja, algodão e café. Morava com 12 pessoas em 2 cômodos. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. E de repente, olha eu viajando o mundo e pregando ao redor do planeta. E um dia eu estava lá no Hilton, no 18º andar, olhando a cidade de luz, e Deus falando comigo: sou eu o Deus que tira o homem do monturo e coloca o homem aqui em cima. Quando eu voltei em mim, eu peguei aquele mineiro pelo ombro, chacoalhei e disse: pare de chorar, ergue a cabeça. E eu falei para ele: meu filho, se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que mudou as moléculas de um machado de ferro virar isopor para flutuar em cima das águas, o Deus que criou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que deteve o sol e a lua, o Deus que numa noite mandou um soldado angelical matar 185 mil soldados da Síria. Se foi o meu Deus que falou contigo, quem viver verá você subindo a rampa do palácio. Deus me trouxe nessa noite aqui para Sr. Eduardo, para dizer aos seus membros: não desanime. Não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas que Deus plantou no seu coração. As coisas podem não ter acontecido como você quer, mas estão como Deus quer. Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. E daqui um tempo, quem viver verá o Senhor te exaltar, te colocar bem alto. Mas para isso, você precisa voltar a acreditar. Acredite. Se você tem uma promessa louca, por mais louca que seja, se foi Deus que falou, se apegue a ela. Primeiro, que você não tem culpa da promessa. Pergunte por quê. Você estava quietinho lá naquela vigília. Você estava quieto naquele culto, naquele congresso. O profeta veio e foi lá onde você estava. Assim diz o Senhor. O problema não é mais seu, o problema é dele lá em cima. Deus te trouxe nessa noite para você olhar para cima e dizer: Senhor, eu tenho onde me apegar. Você tem onde se apegar, você tem promessa. Quem tem promessa é imortal até que se cumpra a promessa. Eu vou repetir: quem tem uma promessa na vida, pode se levantar 11 mil demônios contra ele, 1000 cai de um lado, 10 mil do outro, e você não pode ser atingido. Não deixe os momentos, não deixe esses coveiros de igreja. Aqui não tem, só tem lá na igreja que eu pastoreio. Crentes que estão na igreja há tanto tempo, que perderam a fé, se envolveram com os bastidores da igreja, viram tanta coisa que não deviam ver, e fizeram exatamente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não perca o olhar de Jesus, porque nele não há dúvida, não há sombra de variação. Você está igual Pedro, saltou no meio do mar, fez uma coisa linda, mas parou de olhar para Jesus. A Bíblia diz que Pedro começou a olhar para o vento. Pedro afundou, Dário, por causa do vento. Ele parou de olhar para Jesus, o vento bateu no cabelo dele, e ele olhou para lá, perdeu a visão, começou a afundar. Volte a olhar para Jesus. Não existe super-homens na casa do Senhor. Não existe mulher maravilha aqui. Se você esperar a perfeição aqui, você está perdido. Igreja é igual curva de rio.
Tudo que não vale nada vai para dentro da igreja. E é aqui o lugar disso. Quem precisa de doente, ou quem precisa de médico, é o doente. Aqui é um hospital. Aqui é o lugar dos leprosos entrarem, dos cancerosos entrarem. A diferença é que aqui eles entram de um jeito e saem de outro. Saem curados. O Senhor te trouxe aqui para curar os seus sentimentos. Falar de promessas não tem como pregar, pastor Henrique, pastor Albert, sem contar histórias. Eu era menino e congregava lá na Vila Tatu. O salãozinho tinha 3x4. O meu herói era o presbítero Ovídio Ramos. Faleceu tem 3 anos, no alto dos seus 90 anos. Nunca vou esquecer o velho Ovídio. Ele era um negro alto, a mão dele parecia uma raquete de tênis, de tão grande que era. E a voz dele era de barítono ainda para ajudar. E como bom assembleiano, a barriguinha saliente, a gravata por cima da barriga, pastor Reu. E ele tinha um óculos perneta na cara. O óculos só tinha uma perna, não tinha quem tirava aquele óculos da cara dele. Mas o vídeo era uma figura. Eu gostava de ver ele cantar. Ele ia cantar os hinos da harpa, ele conseguia fazer milagre. Pergunte qual. Ele conseguia colocar uma música numa letra que não tinha nada a ver. Compreendeu? Vou tentar explicar. Um dia ele foi cantar aquele louvor assim. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo. Linda música, não é? Ele foi cantar essa. Olha o que ele aprontou. Ele tirou uma nota musical dele lá e ele começou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele colocou a asa branca no hino da harpa. Mas o pior não é isso, é que funcionou. E os irmãos eram tudo simples, a gente era tudo cortador de cana, Silas. Caiu um fogo no salãozinho, Marco Aurélio. E eu, moleque, rindo que me matava. Chegou em mim a irmã profetisa da reunião. Você está rindo do quê, menino? Foi o louvor que o Monvito está cantando. Você não está vendo que ele está cantando um cântico espiritual. Eu fui criado no meio desse povo que não sabia ler nem escrever. Mas esse velho, toda vez que ia pregar para nós, encerrando o sermão dele, era tudo errado. Ele lia tudo errado a Bíblia. Ele falava, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Quando estava muito inspirado, ele mandava abrir a Bíblia no livro de Genésio. E aí que a gente... Teve um dia que ele falou, vamos abrir a Bíblia no livro da profeta Joana. E o irmão diz, irmão, não tem Joana na Bíblia não. Diz, vá ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu, aí. A gente descobriu naquele dia que ele não sabia ler. Alguém ia lá na casa dele, lia para ele memorizava, ia para o culto e fingia que estava lendo. Deus me chamou num dia que esse velho estava pregando e disse, Jesus falou para mim que vai levantar alguém hoje aqui. E ele vai levantar alguém na profecia do profeta Albuquerque. Não tem Albuquerque na Bíblia, irmão vídeo? Tem. O Albuquerque falou assim, ó, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque. Ele acabou de ler essa profecia. Levantou uma irmã em profecia, apontou o dedo para trás e eu estava sentado lá. Ela botou o dedo no meu nariz e disse, meu filho, chegará um tempo que eu vou te usar mas tanto, que você vai pregar para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa em arrebatar a minha igreja. Profecia bonita, né? Quando eu estava entrando no Espírito, levantou um outro um outro presbítero que tinha lá. Era o único que tinha estudado teologia. Ele pegou um sininho que a gente tinha lá no interior de São Paulo, chacoalhou o sino até a igreja quietar. Quando todo mundo quietou, ele disse assim, irmã Maria, Jesus te usa, mas hoje não foi ele que te usou, não. E ela disse, por que não? Uai, mulher,
você disse aí que esse menino vai ser Deus. E ela disse, eu não falei isso não. Falei que ele vai falar para todos os lados ao mesmo tempo. E ele disse, isso não é ser Deus? Só Deus está em cima e embaixo. Só Deus está na frente e atrás de todos os lados ao mesmo tempo. E quando ele falou aquilo, nós quietamos, porque fazia sentido. Eu quietei, eu estava chorando, enxuguei as lágrimas, eu falei, fui enganado. Porque o que ele falava fazia sentido aqui. Onisciência, onipotência e onipresença são atributos que só Deus tem. Nem o diabo, nem homens, nem anjos têm. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazia sentido o que ele falou. Eu fiquei quieto. Quando eu fui olhar para ela com um olhar de raiva, porque ela ficou muito triste e chorou, eu olhei para a velha e não consegui ter raiva. Porque eu lembrei que aquela velha orava 12 horas por dia, ajoelhada. Ela não tinha joelho, ela tinha um calo no lugar do joelho. Ele matou o ministério dela. Irmã Maria de Paula nunca mais profetizou. Eu não me desviei porque tinha uma promessa. Os anos se passaram, Deus me levantou como pastor. Um dia eu estou descendo a escadinha do púlpito, no meio do corredor, quem é que eu enxergo? A irmã Maria de Paula e o tal presbítero. O que eu não entendi a vida inteira, entendi em 5 segundos. Porque profecia é mistério. Deus conduz alguém para falar conosco em profecia, Ele não dá riquezas de detalhes. Deus usa o profeta para instigar a nossa fé. Deus fala, mas não explica. Vou te usar, e não explica como vai usar. Vou te levantar, mas não explica como vai levantar. É para você acreditar e buscar. Eu passei a vida inteira sem entender nada. Naquele dia, quando eu olhei para os dois, em 5 segundos eu entendi. E ali Deus me deu uma mensagem, pergunte qual. Toda vez que Ele tem uma chamada na vida de uma pessoa, primeiro Ele complica a vida da pessoa inteira. Quando está tudo complicado, achando que não tem mais limite, vem Deus e descomplica a vida da pessoa inteira. Aí quando está tudo descomplicado, vem Deus e explica, porque Ele tinha complicado antes. Anotou aí? Vamos lá? Primeiro Deus complica. Depois Ele descomplica. E só aí Ele explica porque Ele complicou. Primeiro Deus complicou a minha vida inteira, falando que eu ia falar para todos os lados ao mesmo tempo. E eu não entendia nada. Aí vem Deus e descomplica, me dando a revelação que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E só depois Ele me explicou porque Ele fez aquilo. Temos isso na Bíblia. Moisés está levando o povo do Egito para Canaã. Ele olhou para o céu e disse, Senhor, tirei o povo do Egito e agora siga para Canaã. Moisés pega o caminho da direita e Deus diz, Moisés, sim Senhor, segue a nuvem. A nuvem pega outro caminho. Moisés diz, Senhor, eu conheço o Egito como a palma da minha mão. A nuvem está indo para o lugar errado. Deus diz, Moisés, segue a nuvem, me obedece. Quem pode manda, quem tem juízo. Moisés seguiu a nuvem. Ele sabia onde a nuvem ia dar. A nuvem levou ele para frente do Mar Vermelho. E quando levou ele para uma emboscada, porque ele não tem para onde sair, na frente o mar e atrás vem Faraó. Moisés se desesperou e caiu de joelhos e clamou ao Senhor. Deus abriu o céu e disse, por que clamas a mim? Deus não está perguntando porque não sabe. Deus está perguntando porque Ele já tinha dado autoridade. Por que clamas a mim? Senhor, o mar está fechado. Moisés, o que é que você tem nas mãos? Um cajado. Cajado na mão de um homem comum. Na sua mão qualquer coisa vira arma. Fere as águas. Quando Moisés feriu as águas, o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Deus complicou, levou ele para uma emboscada. Agora Deus descomplica, abrindo o mar. Quando ele chega do outro lado do mar e ele quer ir embora, Deus diz, Moisés, pare aí. Por quê, Senhor? Olha para trás. Contempla o seu inimigo pela última vez. Olhe para trás e contemple o seu inimigo pela última vez. Fui eu que te trouxe aqui, Moisés. Se você fosse por aquele caminho, esse povo ia te perseguir pelo resto da vida. Aqui eu mato todos eles de uma só vez. Entendeu aí? Primeiro Deus complica. Depois Deus descomplica. E aí Ele explica por que complicou. Está pronto para um final de ano abençoado nessa terra ou não? Porque até agora está tudo complicado. Vem Deus essa noite usar a boca do pregador para dizer, estou descomplicando nesta noite.
Vou abater o inimigo e vou te colocar de pé. Vou abrir a porta que estava fechada. Isso aqui é só para quem crê. E se tem alguém que crê, dá um grito de glória a Deus aí. Olha como Deus descomplicou a minha história. Eu olhei para a irmã Maria de Paulo e para o irmão presbítero e entendi a profecia. Chamei os dois num canto. O presbítero sentou e disse: pois não, pastor. Eu disse: amado, hoje é dia do senhor pedir perdão para essa velha. E ele olhou todo arrogante e disse: pedir perdão a essa mulher por quê? Quem bate esquece, gente. Quem apanha, não. O senhor matou o ministério dela, dizendo que ela foi uma falsa profetisa naquele dia, assim, lembrei ele. Ele deu um sorriso tão de ironia. Disse: ah, sim, o dia que ela falou que você ia ser Deus. E eu falei para ele: ela nunca disse isso. Ele olhou para mim e disse: e falar para todos os lados ao mesmo tempo não é ser Deus? Eu disse: não, é outra coisa. Ele falou: e é o quê? Eu disse: é tecnologia. Ele falou: explica. Eu falei: explico. Eu disse: nem eu, nem o senhor e nem ela sabíamos que no futuro Deus iria me dar um ministério na internet. Eu preguei domingo na Assembleia de Deus de Everett. Meu assessor estava comigo, nós ligamos o meu Facebook, eu tenho 3 milhões de seguidores. Eu transmiti o culto inteiro, ao vivo, online. 700 mil pessoas me viram pregar ao redor do mundo. Foram 40 mil comentários, as pessoas do mundo todo mandando mensagem. Como é que aconteceu? Eu estava em Boston pregando, mas tinha gente do Japão me assistindo. Tinha gente das Filipinas me vendo. Tinha gente do Brasil me vendo. Alguém aqui já assistiu um DVD de mensagem minha? Levante a mão para ô glória. É tudo pirata, porque eu nunca vendi tanto assim, não, hein? Quem aqui já assistiu de dia? Quem assistiu de tarde? À noite? Numa segunda? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Em janeiro? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, eu tenho 20 milhões de DVDs esparramados no mundo. Alguns dublados em inglês e espanhol. Eu tenho vídeos na internet assistidos por mais de 15 milhões de pessoas. Só Deus sabe, enquanto eu prego aqui agora, em qual das vicinais do mundo tem um caminhoneiro na boleia do caminhão com um DVD assistindo o sonho de José. Só Deus sabe onde tem alguém acordando agora digitando na internet lá o dia da aprovação e chorando na frente da televisão. O dia que eu preguei na sua casa, enquanto eu pregava lá na sua televisão, eu estava pregando em outro lugar. Hoje eu prego em cima, prego embaixo, prego para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, ao mesmo tempo. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. O Senhor me trouxe aqui para te dizer assim, olha, sorria. Ele já está criando uma forma. Se não existe, Ele vai fazer aparecer. Se Ele prometeu uma porta aberta e você não enxerga nem a parede, nesta noite nem que Ele mande um anjo construtor fazer a parede, um marceneiro para fazer a porta, e um anjo que mexe com ferro para mexer na fechadura, só para abrir a porta para você passar. Mas vai acontecer. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. E eu quero saber se eu estou pregando no lugar certo. Tem alguém aqui que tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Então murcha a barriga, estufa o peito e bate no peito até fazer barulho. Oh, tem gente que não me obedece nem com reza brava. Olhe para o irmão do seu lado e diga: eu creio na minha promessa. Diga: se você não crê, é problema seu. Eu acredito que o milagre pode acontecer em alguns segundos antes do ano terminar. E se tem alguém que crê, pega esta promessa. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para que a palavra dele não caia por terra. Vou repetir. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te falou. Tem um homem na Bíblia em cima do lombo de um cavalo. Deus falou com ele: eu entrego os inimigos na sua mão hoje. Eu amo quando Deus dá datas. Eu entrego o inimigo nas suas mãos, que dia? Josué passou um pregão pelo povo e disse: vamos pegar o rei de Jericó. Estavam fugindo.
Eles sacrificaram um bode, colocaram o nome no bode de Jeová. Por isso que Deus mandou destruir tudo aquela porcaria. Por isso que Deus derrubou a muralha. Eles começaram a fugir. E Deus disse: eu entrego esse povo na sua mão hoje. E Josué partiu correndo contra eles. Só que os inimigos tinham cavalos árabes que corriam mais. Quando ele estava no meio do caminho, Josué parou o cavalo e ele viu a seguinte cena: a lua subindo aqui e o sol descendo aqui. Josué parou o cavalo e disse: Senhor, amanhã continuaremos. Oh, glória. Você disse que dia, Josué? Amanhã. O Senhor disse: eu disse que eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Eu imagino Josué olhando para o céu e disse: então o Senhor dá um jeito no meu cavalo, porque ele não enxerga no escuro. Não é coruja nem morcego. Pode imaginar Deus no céu olhando para baixo e serafins aqui atrás dele cantando santo, santo, e um olhando para o outro dizendo: e agora? O próprio Deus olhando para trás dizendo assim: eu e a minha boca. Está escurecendo mesmo. Quando escurecer, vira o dia. Aí já não é mais hoje. Eu vou contar para você o milagre na visão humana e o milagre na visão científica. Na visão de Josué, Deus fez assim: ficou em pé no trono, arregaçou as ornas do vestido, enfiou uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua. É luz que você quer, Josué? Vê aí se está bom. Senhor, um pouquinho mais de luz, pois não. Isso aconteceu na visão de Josué. Por causa desse texto de Josué, os ateus dizem que a nossa Bíblia está errada. Sabia disso? Porque Josué diz que o sol não para, porque o sol não se move. Somente no século XV foi que Copérnico descobriu o sistema heliocêntrico, que o sol é o centro da nossa galáxia e os planetas gravitam ao redor dele. Não é o sol que se move, é a Terra que se move, é Júpiter, Netuno, a Lua, tudo pela gravidade. Então dizem que está errado, mas não está errado, porque é um homem que viveu milhares de anos atrás que não tinha conhecimento científico. Ele está usando a linguagem de um homem daquele tempo. Na visão dele, o sol parou mesmo. Mas isso, na visão de Josué, cientificamente falando, o que Deus fez naquele dia, Ele colocou em risco a existência do universo. É o maior milagre da Bíblia. Só perde para a encarnação de Jesus. Nem para a ressurreição de Jesus, porque outros mortos ressuscitaram. Perde para a encarnação de Jesus. É o maior milagre depois da encarnação de Jesus, é o milagre de Josué. Quer perguntar o porquê? Aquele cientista britânico, Stephen Hawking, ele escreveu um livro chamado Universo numa Casca de Nós. Ele é físico. E ele diz que o universo é um corpo que cresce. Desde o Big Bang, a grande explosão, o universo ele cria átomos, nêutrons, íons, elétrons. E isto tudo dá-se vida à matéria. É um corpo que cresce. Ele diz que se houver algum efeito colateral no universo, e ao invés de crescer, ele decrescer, o universo explode e desaparece. Isso é científico, já conseguiram fazer isso dentro de laboratório. A matéria que cresce, se ela reverter, ela estoura e desaparece. O que acontece no milagre de Josué é exatamente o que Stephen Hawking diz que não pode acontecer. A terra gira no sentido horário. No sentido o quê? Sabe o que é o sentido horário? Olhe para o seu relógio, da esquerda para a direita. Se você colocar a água da pia na sua casa, solte a água. Você vai ver que a água gira no sentido horário. É o magnetismo da terra que faz isso. Só existe um lugar do mundo onde a água gira ao contrário. E é lá no Brasil, na linha que separa os hemisférios, no Amapá, no ponto zero, no marco zero, por causa exatamente da gravidade que existe no planeta. Quando Deus falou com Josué que ia dar um inimigo na mão dele hoje, a terra estava girando. A terra leva 24 horas para dar um giro em torno de si mesma. E leva 365 dias de 24 horas para dar um giro ao redor dela e ao redor do Sol. Daí temos o inverno, as estações do ano. Isso chama-se processo de rotação e translação e todo mundo aqui conhece isso. O que faz a terra girar? Pergunte para mim. O centro dela. O centro da terra, ele é tomado por uma massa chamada amálgama.
Essa massa é uma mistura de terra e ferro e de minerais que estão em ebulição. O centro da terra, onde nós estamos, é tão quente quanto a superfície do sol. Por isso que não dá para ir até lá. Imagine uma panela de pressão. Quantas mulheres já cozinharam feijão? Levante a mão. E homens também. Pois bem, quando cozinha feijão, aquela válvula de escape, por isso chama válvula de escape, se não existe ela, o que acontece com a panela? Por quê? Pressão. Mesmo quando a pressão começa, antes dela conseguir levantar aquela válvula, a panela começa a se mover, não é? A pressão faz ela sair do lugar. O que faz a terra se mexer é a pressão dela. A terra não estoura porque os gases que estão ali, eles saem pelos sulcos da terra, criam dentro dela os lençóis freáticos de água. É daí que vem as águas do subsolo a princípio, depois são regadas pela chuva, mas a Bíblia diz que no princípio não chovia, era o mormaço que saía da terra. O que constrói a água são os gases que estão lá no centro, que saem em ebulição. Esses gases, eles sulcam a terra, criam os lençóis freáticos e vão até a superfície. E eles dão vida às plantas. E as plantas trabalham no sistema de fotossíntese. Durante o dia liberam para nós o oxigênio. E à noite, gás carbônico. Isso é uma aula de ciência, né? Pois bem, é assim que acontece. Pois bem, a terra em pressão, ela não estoura, então ela gira. A gente não percebe a terra girando. Pastor Reuel, nesse exato momento que estamos aqui, a terra gira, se não me falha a memória, a 7.000 quilômetros por segundo. Nós não percebemos a velocidade exatamente pelo tamanho que temos. Daí a gravidade. Por isso nós somos atraídos para ela. Tudo que você joga para cima cai. É uma velocidade incrível. Ela vai atraindo tudo que está nela. Nós não percebemos a velocidade porque somos muito pequeninos perto dela. Agora imagine um peão girando. 7.000 quilômetros por segundo. Nessas viradas da terra é que o sol vai embora e vem a lua e vem o dia e a noite. Amém? Deus disse que entregava o inimigo na mão dele que dia? Cientificamente, Deus colocou uma mão debaixo da terra, no eixo invisível dela, e colocou a outra mão em cima, e de uma só vez, Deus travou a terra. Imagina um peão girando, de repente Deus faz assim, a terra trava de uma vez, só que ela não só trava, Deus trava a terra e gira a terra ao contrário. Só meia dúzia entendeu? Não, eu vou explicar de novo. Continua aí, vou explicar de novo. Olha o que aconteceu, o meu Deus, o seu Deus, porque Ele prometeu a um homem, Ele arriscou o universo inteiro. Ele travou a terra parou de girar, 7.000 quilômetros por segundo, e Ele fez a terra virar ao contrário. Agora vem a parte mais linda, pergunte qual? Não se sabe quanto tempo foi dia. Uma batalha não se vence em segundos, nem minutos, nem horas. Não se sabe quantos dias levou aquele dia. Daí nós não sabemos o que aconteceu com o dia 30 de fevereiro. Daí nós não sabemos o porquê existem alguns problemas no calendário gregoriano. Quando Deus faz uma promessa, passa o céu, passa a terra, mas as promessas dele jamais passarão. Deus é capaz de arriscar o universo para cumprir o que Ele te prometeu. Deus te trouxe nesta noite só para te firmar. Creia. Se não vai acontecer é porque já está acontecendo. Esse ano ainda vai ser um ano de surpresas dessa igreja, pastor Eduardo. Anote aí. Será o melhor Natal que você já teve na sua vida. Será a melhor passagem do ano. E o ano que vem, se eu passar por aqui, eu venho visitar a igreja só para ver você com um sorriso Colgate nos lábios. Você vai dizer, pastor, eu estava chorando aquele dia, mas Deus me fez lembrar as promessas e hoje eu estou de pé por causa delas. Quem tem uma promessa aqui dentro, dá um grito, um berro, faz barulho nesse lugar. Incline a sua cabeça. Ah, Jesus, eu encerro este sermão, meu Pai, orando por esse homem, por essa mulher que há muito tempo não grita, não chora, não te adora, não sentem um arrepio no corpo, não veem os olhos marejarem, o coração palpitar, o frio dessa terra, a ausência da família, as lutas, as perseguições,
Alguns aqui dentro ainda têm a graça de terem documentos. Os que não têm documentos não têm pátria. Estando aqui não são nem brasileiros nem americanos. Vivem à mercê de favores alheios. Andam pelas ruas dessa cidade com medo de tudo. E o Senhor os mandou para cá. Mas a sua promessa não era fazê-los sofrer nessa terra. A sua promessa é que eles seriam prósperos. Nem todo mundo veio se aventurar nesse país, meu pai. Tem gente que veio aqui porque não tinha outra opção. Tem gente que veio aqui porque deixou gente doente no outro lado do mundo. E só aqui tinha condições de buscar recursos. E foi o Senhor que abriu a porta. Tem homens aqui que têm chamada, Senhor. Chamada missionária, chamada pastoral. Tem mulheres aqui, ó Senhor, que são verdadeiras profetisas na tua casa. E há muito tempo não abrem os lábios para profetizar. E não profetizam mais, não é porque não querem. É porque o frio dessa terra envolveu o coração deles. Mas tu és tão amoroso, que o Senhor marcou esse culto e trouxe este avivamento para os nossos corações. Onde houver alguém, Senhor, que creu na sua palavra e é batizado com o Espírito Santo, faz eles orarem em línguas nessa noite. Eu queria ouvir o coral de línguas na Assembleia de Deus Filadélfia nesta noite. Desperta, meu Pai, este jovem, esta menina, este homem, para que eles voltem a crer que vai acontecer um rebuliço. Nem que o Senhor tenha que mudar o governo, nem que o Senhor tenha que abater os povos, nem que alguém tenha que morrer ou tenha que nascer. Vai acontecer um milagre nesta terra. Ramachara da canto rouba suire candarara macandarai.